Pessoal, eu quero trazer um outro tema aqui que vocês já, de alguma forma, tocaram no assunto, mas agora a gente vai se aprofundar, porque o governo Lula está articulando propostas que acenam a dois grupos importantes, os evangélicos e também os motoristas de aplicativo. Na próxima segunda, o Planalto deve anunciar o projeto que institui uma remuneração por hora trabalhada a motoristas e também a contribuição previdenciária. Essa proposta é resultado de um acordo ali com as plataformas. As igrejas devem ser atendidas pela PEC, que garante imunidade tributária a elas e a templos religiosos ainda no mês de março. Significaria se abrir mão de 1 bilhão, né, de uma arrecadação de 1 bilhão por conta dessa proposta que foi apresentada pelas igrejas. Como é que vocês avaliam primeiro essa PEC que deve então já ser analisada em março? Porque a comissão definiu, queria apressar inclusive para ontem, isso não aconteceu, mas há ali de fato um debate sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que ela possa ir, né, à votação o mais rapidamente possível, Luiz Felipe Dávila. Essa medida tem que ir direto, sabe para onde? Para a lata do lixo. Porque o que tem de fazer é respeitar a Constituição. Já está garantido na Constituição essa isonomia das igrejas, não tem que ter mais. É um absurdo. No momento em que o Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, no momento em que a gente não aguenta mais ser esfolado pelo governo para pagar mais imposto, vai um setor querendo mais isenção. É um absurdo, é uma desconsideração com o povo brasileiro. Joga no lixo essa matéria e respeita a Constituição, que lá já está garantido esse privilégio. Não precisa ter uma segunda camada de privilégios. A gente está aqui, acabamos de debater que o Brasil precisa acabar com privilégios e não criar novos privilégios. Fala, Langani. Não, é exatamente isso, né? As igrejas, elas já têm todo esse benefício tributário. O que não pode acontecer são igrejas disfarçadas que, na verdade, estão exercendo ali uma atividade empresarial e se beneficiam ali do benefício tributário. Isso não pode acontecer, mas a lei já garante o benefício tributário. Eu acho que a atividade religiosa, de fato, ela não tem que pagar imposto, desde que ela seja uma atividade religiosa de fato e não exerça atividade econômica. Há uma percepção no Brasil, né? Uma espécie de demonização de que toda atividade religiosa, na verdade, é disfarçada e atividade econômica. Não, na verdade, é exceção, né? Essas igrejas de fachada e que exercem atividade econômica é uma minoria. A maioria, aí não estou falando só de igreja evangélica, não, igreja católica, outras religiões. A maioria exerce atividade religiosa, acho que não tem que ter essa tributação. Em relação a motoristas de app, o Estado vai entrar regulando, impondo uma regra. Pode anotar. Sabe o que vai acontecer? Vai encarecer o serviço de aplicativo. Invariavelmente, quando o Estado coloca uma regra forçada em cima do empresário, o que o empresário faz? Ele reage do outro lado, a empresa vai reagir do outro lado. De que maneira? Encarecendo o serviço de aplicativo. Quem vai pagar a conta? A própria população. Fala, Fábio Piperno. Bom, em relação às igrejas, eu acho isso... E o motorista de aplicativo, o Gani já deu um spoiler aqui, mas a gente vai analisar logo depois. Vamos manter primeiro o debate aqui na igreja. Bora. Porque a questão do aplicativo tem a parte trabalhista, tem essa parte toda, e aí a gente vai colocar isso aqui sob debate. Mas vamos lá, Piperno, o que você pensa? Acho que é uma excrescência, como disse o Dávila, muito bem. As igrejas já têm uma série de privilégios. Eu, por exemplo, morava numa rua em Perdizes, e convivi ali com o ótimo Colégio Batista Brasileiro, um quarteirão para cima, a PUC, né? Não muito longe dali, a Universidade Presbiteriana, a Mackenzie. Lá no sul, por exemplo, tem a Universidade Luterana, a UBRA. Né? Aqui no interior de São Paulo, as Unimeps, Universidade Metodista. Né? Então, a gente tem várias religiões que fazem trabalhos muito sérios, né, na área de educação. E todas elas têm aí os seus benefícios tributários. Tá tudo correto, perfeito. Eu acho que todas elas merecem nosso respeito e admiração. Agora, você também tem aquelas que você só conhece pelo trabalho que elas fazem na televisão. Aí eu fico imaginando, e eu sei quanto custa um horário em televisão, principalmente em TV aberta. Coisa que muitas delas acabavam comprando aí. Não compravam 2 minutinhos, compravam 1 hora, 2 horas, 5 horas por dia. Dava a impressão que elas sim praticavam o milagre da multiplicação do dinheiro. Ora, se tem tanto dinheiro assim sobrando,
Por que mais vantagens tributárias? E aí vai errar o governo se fizer esse tipo de concessão, se ceder a esse tipo de pressão, obviamente de olho no eleitorado religioso. E principalmente, quando a gente fala em eleitorado religioso, o governo tem muita dificuldade de comunicação com o eleitorado evangélico. Muito bem, quem é que representa esse eleitorado evangélico na Câmara, por exemplo? Exatamente a direita parlamentar, que o governo tanto critica. Ora, justamente nesse momento, o governo cederia à pressão da direita parlamentar, então ele tem, no mínimo, 2 motivos para se opor ao projeto. Porque ele é uma excrescência que vai custar caro para toda a sociedade e porque é mais um projeto, mais um momento de pressão da direita parlamentar. O que foi, Gustavo? Eu fico feliz que o Piperno esteja de acordo com o que eu falei no começo, que era uma chantagem eleitoral absurda para tentar captar o voto evangélico, que não é amigável com o Partido dos Trabalhadores. Mas eu tenho uma reflexão em termos desses benefícios. Quando eu fazia o curso de piloto, justo no hangar de em frente, tinha um avião, um Larjet, caríssimo, que era propriedade de uma igreja evangélica. E aí me pergunto, qual é o motivo de uma igreja ter um avião caríssimo? Estamos falando de milhões, Evandro. Não estamos falando de um teco-teco ou um avião que possa servir para o que... Não. Estamos falando de um avião que é muito caro. Então, que alguém me explique por que uma igreja tem que ter uma exceção de pagamento de tributo quando compra um avião, por exemplo. Porque, tranquilamente, a gente poderia dizer, ok, no dízimo, nas questões das doações, aí tudo bem, pode a gente estar de acordo que isso não deveria ser tributado por uma questão religiosa, culto, o que for. Mas a despesa, por que a gente vai pagar ou tem que controlar uma isenção de impostos para que a igreja compre uma hora de um canal de TV aberta que é caríssimo? Qual é o objetivo? Então, não consigo entender. Se defendo, eventualmente, essa fala que menciona Piperno, para questões educativas. Tudo bem. Mas para que um bispo, um pastor ou um padre, não interessa a religião, possa ir de avião para algum lugar de avião da igreja, quando tem um monte de gente que não tem nem para comer e que a igreja tenta justificar que defende, qual é o motivo? Por que tem que ter um benefício fiscal? 5h29, quem nos acompanha pela rádio, rápido intervalo para os 6, hein? Daqui a pouco espero de volta. Fala, eu acho que esse que é o ponto, né? Os bons, que é a maioria, acabam pagando pelos ruins. Então, evidentemente que tem essas igrejas que, na verdade, estão exercendo atividade econômica, que tem um patrimônio altíssimo e já teve operação da Polícia Federal, inclusive prendendo pastora lá no exterior. Só que a gente não pode se balizar por essas exceções. Você tem uma série de igrejas, centro-espíritas, outras religiões também que exercem um trabalho muito bonito, muito bom. E aí tudo bem, aí faz sentido a isenção tributária que já é prevista em lei. Mas é esse o negócio, já é previsto, isso já acontece. E tem sim um trabalho louvável na educação, na parte não seria de uma emenda. Não precisa, mas para que mais dinheiro? Não precisa isso. E outra coisa, isso não vai ganhar voto evangélico, que é outro erro político, aí não só econômico, mas político. Porque ali é que nem água e óleo, não se mistura. A pauta toda, principalmente a pauta de costume do governo petista, não tem nada a ver com a pauta evangélica. Então, assim, vai dar dinheiro, vai fazer um favor, vai tomar mais dinheiro do nosso bolso com imposto e não vai ganhar voto. Bom, falamos de um aceno. Agora vamos falar do segundo aceno, que é para motoristas de aplicativo. Já havia uma vontade do governo em tentar controlar isso de alguma forma. Agora, depois de um acordo, há a possibilidade de anunciar na semana que vem, então, a instituição de uma o pagamento salário por hora de trabalho, mais a contribuição previdenciária. O que você acha disso, Gustavo Segré? Errado. Por quê? Muito errado. Não errado, muito errado. Por quê? Vou justificar. Seria a mesma coisa que um representante comercial. Você tem duas formas de contratar um representante comercial. Com ajuda de custo mais comissão ou comissão pelas vendas feitas. Quando alguém determina o valor ou a comissão, está tendo uma regulamentação do Estado numa atividade que ele não controla. No caso do aplicativo, vou dar o exemplo. Suponhamos que, para não dar nomes de aplicativos, um motorista
está trabalhando para o aplicativo A. Na maioria das vezes, ele não é exclusivo. Uso muito aplicativo e você vê que ele tem o aplicativo A, o aplicativo B, o aplicativo C. Vai tirando um ou outro, ou às vezes tem até celulares diferentes para escolher qual é o aplicativo que usa. Então a pergunta é, por que um aplicativo pagaria por hora quando essa pessoa trabalhando nessa hora pode estar aplicando essa hora para outro aplicativo? Como você determina isso? Não dá para determinar. E aí, diga. Tecnicamente até dá, porque é o seguinte, alguns aplicativos, vamos falar do Uber, vai. Ok. Ele também estipula uma remuneração extra a partir do momento em que o motorista bate a cota. Então vamos lá, tem que fazer 20 corridas no dia, né, em tantas horas. Se ele fizer isso, então ele tem um bônus. Então, por conta da medida desse bônus, aí seria, então, possível estipular, enfim, determinar mais ou menos o tamanho da jornada dele. Seria mais ou menos como um professor com exclusividade, que na realidade muitos não têm exclusividade, mas aparece que tem exclusividade. Mas é difícil. Aí vai aparecer, vamos criar a secretaria para controlar os aplicativos, aí vamos ter um monte de gente trabalhando no governo para controlar os aplicativos. Quando alguém é do setor privado, nós não queremos, na grande maioria das vezes, não queremos ajuda do governo, só queremos que o governo não atrapalhe. E a mesma coisa agora. Deixa a economia soltar, deixa a economia rolar solta, que não vai ter problema. Quando o governo entra no meio, a única coisa que nós temos claro é mais burocracia e mais custo para o que vai usar o aplicativo nesse caso. Fala, Fábio Piperno, você concorda ou discorda dessa proposta do governo federal para motoristas de aplicativo? Essa proposta do mínimo por hora eu discordo. Afinal de contas, os caras... Veja, os aplicativos já existem há bastante tempo e me parece que é alguma coisa já devidamente acordada entre a plataforma e o motorista. O motorista vai lá e trabalha para aquela plataforma porque ele está de acordo lá com aquelas condições. Isso. Bom, agora, na questão previdenciária, e aí outro dia eu tive um encontro, uma reunião com pessoas, representantes de uma dessas plataformas, que traz inclusive comida e tal, mas que tem também outros serviços. Ele me falou o seguinte, falei, mas não tem muito acidente aí de moto, né, enfim, com o pessoal de moto? Ele falou, não, a gente inclusive tem uma cobertura para eles. Então, veja, à medida que tiver algum tipo de cobertura para essa situação emergencial, acidente e tal, eu também acho justo, né, que esse tipo de, benefício, de vantagem, entre aspas, ela exista nessa relação entre plataformas e os motoristas. E me parece que, inclusive, as plataformas estão até de acordo com isso, né? Pelo que eu li, né? Há uma discordância em relação aos motoristas de veículos de duas rodas, né? Acho que eles não estão ainda, acho que não fecharam esse acordo. Os demais, sim. Mas eu sou, enfim, contra a história do valor mínimo por hora, mas eu acho que é justo que eles tenham algum tipo de benefício para situações emergenciais. Está virando livre mercado. Não. O Piperno está virando livre mercado. Ele tem alma de livre mercado. Ele só não admite que ele é teimoso. Mas eu gosto muito dos diagnósticos que eles tentam fazer sobre o Piperno aqui ao longo do nosso programa. Eles são essenciais aqui. Fala, Segredo. Como está todo mundo... Fala, Dávila. Como está todo mundo de acordo, só vale a pena relembrar como o governo cria um falso problema. Esse ministro do Trabalho, que eu falo que ele é contra-trabalhador, ele criou lá atrás uma história que ele queria transformar isso em CLT. Era essa a história inicial. Vamos fazer CLT com motorista de aplicativo. Bom, aí foi aquela história, os aplicativos até ameaçando ir embora do Brasil se isso acontecesse. Então o governo cria um problema para trazer todo mundo à mesa, para tentar discutir uma outra proposta. Agora, precisa disso? Precisa criar um caso gigantesco, uma categoria, ameaçar. E qual que era a resposta arrogante do Ministério? Então vai embora do Brasil, então vai embora daqui. É um negócio inacreditável. Pensou no usuário, pensou no motorista, pensou em quem trabalha? Não pensou em ninguém e cria um falso problema. Então, o que eu estou dizendo é, não precisa disso.
Não precisa absolutamente nada de um processo traumático, errado, que menospreza o usuário, que menospreza o trabalhador, porque o governo quer se meter numa atividade que não devia se meter. Quais vão ser as consequências no seu ponto de vista? Não, a consequência vai ser aumento do preço, não tem como, a empresa vai repassar, isso que ela vai fazer, diminuir o serviço, aumenta o preço. Aliás, como já ocorreu, né? Quando regularam a Uber em relação a carros, não, o carro tem que ter não sei quantos anos, tem que ter isso e aquilo, tá bom, então tudo bem, então vai ter menos frota, então no final das contas, porque era uma livre escolha. E se eu, como cidadão, quiser entrar num carro que está com mais problemas, mais antigo, o risco é meu, né? O Estado não tem nada a ver com isso. Aí você regula, diminui o número de carros, encarece o preço do serviço. Agora, sabe, no final das contas, por que tem essa mentalidade, Dávila? Porque nesse país tem aquela visão marxista de que o empresário, Piperno, de que o empresário é o explorador e o trabalhador é o explorado. E não a visão liberal de que o empresário gera emprego e é uma livre troca entre trabalhador e empresário. E é isso que gera riqueza. Na raiz do problema é essa visão maldita marxista que tem nesse país. Eu vou, inclusive, refrescar a sua memória em relação a um detalhe sobre o Uber. Quem enfrentou uma queda de braço com o sindicato dos taxistas para liberar a atividade do Uber aqui da cidade de São Paulo foi o então prefeito Fernando Haddad. Foi lá na gestão dele em que isso acabou se popularizando, esse serviço, ele, né, ganhou força aqui na cidade de São Paulo. Agora, em relação... Depois teve uma regulação, né? Em relação a carros, tinha que ser não sei quantos anos, não lembro nem quem foi o político que se envolveu com isso. Não, eles fizeram lá uns acordos lá com os taxistas depois, mas quem entrou nessa queda de braço para implantar o serviço aqui em São Paulo foi ele, né? Agora, em relação ao ministro Marinho, que o Dávila citou, eu já disse aqui algumas vezes, eu acho que ele é um ministro ruim. E ele perde mais uma vez a chance, ministro. O senhor está perdendo a bola está quicando várias vezes na sua frente, o senhor não consegue fazer o gol. Porque se há algum tipo de contencioso, é uma oportunidade a mais para que o senhor estimule a categoria a se mobilizar na forma de algum sindicato, ou sei lá, associação, ou seja lá o que for. Por quê? Porque à medida em que esses grupos de trabalhadores puderem participar de negociações coletivas, eles vão ter mais força. O senhor não consegue convencê-los a exatamente praticar esse tipo de convencimento e não tentar alguma coisa pela força ou pelo uso do Estado. Vamos continuar falando. Bateram palma aqui para Fábio Piperno. Palma para o Piperno. John Locke.